Bom dia! Hoje eu vim agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele é, pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida, na vida de meus familiares. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi alguns anos atrás e que eu estou aprendendo a conviver com isso. Ontem foi dia 14 de março, foi meu aniversário, fico muito feliz. Tive surpresa no instituto onde eu dou aula junto com meu esposo na capoeira. Foi muito bom, foi muito maravilhoso. Eu agradeço a cada um que esteve envolvido. E eu quero dizer para vocês que o dia 14 não foi um dia tão favorável para mim alguns anos atrás. E teve dias de aniversário que eu fui assaltada, teve dias de aniversário que eu estava no hospital internada, teve dias de aniversário que não era um dia, que não era lembrado meu aniversário. Não mesmo pelos meus familiares de primeiro grau, mas às vezes as pessoas esqueciam. As pessoas que eu considerava importante esqueciam dessa data. E essa data marcou muito a minha vida. Mas também, quando eu era criança, meus pais nunca esqueciam e sempre tinha festa. Então essa memória é uma memória boa que eu carrego comigo. Mas no dia 14 de julho, eu perdi o meu pai. E essa data 14 não foi mais uma data tão maravilhosa para mim. 2023, essa data não foi favorável para mim. 14 ficou marcado na minha vida. Então, no dia seguinte, no ano seguinte, no meu aniversário, não teve bolo, não teve festa. Eu lembro que a minha irmã fez uma coisa que meu pai sempre fazia. Todos os aniversários, ele sempre dava uma caixa de bombom. E aí a minha irmã mandou entregar uma caixa de bombom para mim. Eu chorei muito e mexeu muito com as minhas emoções. Passou os anos, passaram os dias 14, fez um ano de luto, 2 anos de luto. E eu tentava ser resistente, eu guardava aquele luto muito profundo comigo, porque eu fiquei com meu pai 13 dias correndo. Eu e minha mãe depois viajou e foi também ficar comigo. E eu fiquei assim, acreditando que ele seria curado. A única palavra que não existia no meu dicionário seria que ele fosse morrer, fosse luto ou fosse morte. Mas eu acreditava em cura, em milagre, em restituição, em restauração. Assim como foi comigo. A forma como ele ficou internado foi quase a forma como eu fiquei em um momento da minha vida. E eu acreditei que o mesmo que aconteceu comigo fosse acontecer com ele, uma restauração e uma cura. Mas assim, o que eu venho dizer para você nesse dia é que às vezes não é como a gente deseja ou como a gente quer. Os planos de Deus na nossa vida, eles são diferentes em cada um. Cada pessoa tem uma história escrita, cada pessoa tem os seus dias escritos. E Deus, ele vai cumprir aquilo que está escrito. A gente vai viver todos os dias, claro, plantando o que a gente está colhendo, mas o dono da vida e da morte, quem tem a chave é Deus. Então, não adianta eu falar, não, vai viver, se está escrito que você vai morrer naquele dia. E para não ficar tão longo o vídeo, eu fiquei carregando um luto dentro do meu coração muito profundo e eu achava que fosse qualquer outro sentimento que não fosse um luto além do normal, porque existe um luto que você vive e você sara, consegue viver. Existe outro luto que é tão profundo que causa muitas sequelas. E o ano passado, depois do Dia dos Pais, foi quando eu tive o problema da varicela zoster facial, porque é um vírus da catapora que fica adormecido no nervo e num nível de estresse muito grande, de emoções muito grandes, ele pode romper e surgir em alguma parte do seu corpo. No meu caso foi na face, ao ponto de eu chegar a perder a minha visão. E até hoje eu estou fazendo esse tratamento, nessa parte. Perder o olfato, paladar, alterar a audição, todo do lado esquerdo. Nem parece olhando, mas é uma realidade. E tudo isso depois do Dia dos Pais, o estresse foi muito grande. O dia 15 eu já estava internada. Lembre-se, eu falei do 14, dia 15 eu já estava internada. Eu fiquei 6 dias internada, tratando com várias medicações essa patologia.
E o que eu venho dizer para você hoje? Cuida da tua emoção. Cuida das tuas emoções em todas as áreas da sua vida. Cuida de você. Nós somos seres humanos, nós não somos uma máquina. Nós temos corpo, alma e espírito, como eu venho falando, é o que eu tenho estudado. A neurociência fala muito sobre isso. E a gente precisa saber trabalhar as partes do corpo humano e as nossas emoções. Então não pague para ver, sabe? Cura o seu luto, cura a sua dor, cura sua depressão, sua ansiedade. Busca especialistas, pessoas que possam te ajudar. Encara a sua realidade para que você venha viver. A minha reflexão de hoje é sobre isso. Reflita sobre as suas emoções e cuide dela, porque é necessário. Essa reflexão é a número 5. E eu quero agradecer a todos que têm acompanhado as minhas reflexões, porque eu tenho certeza que ela vai tocar em algum coração e ela vai servir para alguém que me ouvir. Tenha um bom domingo e até mais. Tchau!